Acho que é isso também, né? O seu medo não pode ser maior do que a vontade que você tem de mudar algo ou ajudar muitas pessoas. Exatamente. Eu acho que ter um propósito ajuda muito. A pessoa querer, por exemplo, sei lá, ela pode usar o que tá dentro da casa dela. Pô, eu tenho uma família, você não pode usar isso como desculpa, você tem que usar isso como propósito para conseguir algo maior. Eu vou enfrentar a dor por causa das pessoas que eu amo. Eu vou fazer algo maior para essas pessoas que eu amo. Então, a pessoa tem que ter um propósito para ela se mover. Eu acho que isso é muito bom. Sim. Um porquê você está fazendo. Você trava, aí se você não tem propósito, pô, para que eu vou enfrentar esse desafio, essa dor? Você só ganha valor quando você gera valor primeiro. Então, se você não tiver um propósito, alguma coisa que te motive a gerar valor, você nunca vai conseguir gerar esse valor. E da mesma forma, a consequência não vem, que é você ganhar o valor também. Exatamente. Então acho que é muito nesse nível, assim, né? Muitas pessoas, a gente até estava falando isso muito sobre a questão de empreendedorismo, de profissão e tal, e muita gente fala, não, só vou fazer isso se eu receber mais, né? E todas as pessoas que eu vi crescer, né, tanto profissionais do mercado financeiro autônomos, né, educadores, etc., ou quanto pessoas que estavam na instituição, primeiro entregavam um puta valor e aí depois era valorizado. Exatamente. Né? Então esse valor vinha. Então se você não tiver essa comoção, né, para você ter o propósito de gerar valor, sem esperar nada em troca, a princípio, você não faz. Porque você não vai ver resultado, você vai sentir que tá nadando, não tá saindo do lugar, e você vai desistir, né? Isso é muito interessante, porque eu vejo que tá um pouco enraizado na cultura do brasileiro essa ideia de querer ganhar. Ele vai ganhar dinheiro. Eu acho até legal, o pessoal já deve ter visto isso em vários lugares, né? Falando que no americano fala fazer dinheiro, né? Porque, na realidade, você recebe por servir. As pessoas têm que entender isso. A gente serve, a gente cria algo, igual você fala, a gente faz algo de valor para depois receber alguma... A remuneração, ela é uma consequência de um bom trabalho. do valor que você criou. Exatamente. Se você criou muito valor, vai vir dinheiro automático para você. Então, o foco, quando a pessoa quer enriquecer, crescer de vida, ou até criar um novo negócio, ela tem que pensar nisso. Como que eu ajudo, como eu sirvo as pessoas? E aí, claro, né, tem algumas coisas. Se você servir muita gente, o seu ganho, o seu resultado vai ser muito maior. Porque você está fazendo um bem maior, você está criando mais valor. Então, é até a questão, o pessoal fala do Neymar e do professor. Beleza, o professor, ele tá dentro de uma sala, muitas vezes ele fala algo que ninguém que tá dentro da sala tem interesse em aprender. O Neymar, ele entra no estádio, o estádio lota e todo mundo pagou caro para estar lá dentro do estádio. Então, a percepção de valor da pessoa importa. Ela acha que o Neymar é importante. Ah, eu não acho. Beleza, você não foi lá pagar, mas ele encheu um estádio. O professor, se ele for no estádio, ele vai encher o estádio? Não. Às vezes a pessoa não importa. Agora, se ele encher o estádio, como por exemplo o Clóvis de Barros faz, de encher uma plateia, vai ganhar muito dinheiro. O Clóvis, por exemplo, o Karnal, esses caras, eles enchem plateias e eles ganham muito dinheiro. Provavelmente eles são milionários. Então o pessoal tem que entender isso. O dinheiro vem, você não tem que buscar o dinheiro, você tem que buscar o quê? Como eu crio valor, como eu sirvo, como eu te sirvo? O que você tem de problema que eu posso resolver? O que as pessoas em volta de mim têm de problema que eu posso resolver? O que eu fiz útil, em relação a, por exemplo, ao mercado de opções? Eu percebi que quando eu aprendi através de um conteúdo muito difícil, que eu gastei muito tempo para aprender, eu poderia explicar isso de um jeito mega fácil, de um jeito organizado, e já com todos os pensamentos que eu tive que foram úteis, agregados nesse conhecimento, para ficar ainda melhor, mais prático, mais fácil, eu resolvi uma dor que muitas pessoas tinham. Elas queriam aprender opções, é o que a gente faz. A gente ajudou as pessoas a aprenderem opções de um jeito mais rápido, mais simples, mais eficiente. E isso tem um valor enorme, porque muitas pessoas nem iriam aprender se não fosse a gente. Porque se ela tivesse que ler os livros que a gente leu, ela ia desistir. Então, o que a gente fez? O povo vê a gente, vê que a gente tem uma vida legal e tal, mas, poxa, a gente resolveu um problema grande. E cada vez mais a gente tem focado em resolver mais problemas dessas pessoas. Como que você vive? Como é que tá o seu redor? Tá tudo certo? Tá tudo perfeito? Geralmente não tá. O que você pode agir para mudar isso?
A gente, conforme a gente vem para São Paulo, vê que tem muita coisa que a gente tem contato com as pessoas, eu percebo o seguinte, não existe falta de dinheiro, existe falta de visão. Se chega alguém com visão e capacidade de resolver um problema, as pessoas jogam dinheiro na pessoa, resolve. E metade do que ganhar é seu, metade você divide aqui com a gente que jogou dinheiro em você. Existe isso. Tava falando isso com o Léo ontem, que, assim, existe um desemprego gigantesco no país, é inegável, mas como que falta mão de obra qualificada? É surreal. Exatamente. Como que falta? Se a gente quiser contratar alguém hoje que entende de opções para ajudar a gente em qualquer coisa, a gente vai ter uma dificuldade enorme. Geralmente o cara que entende de opções, às vezes tá lá na corretora, na mesa de derivativos, ganhando 50 pau por mês. E aí a gente precisa de 5, 10 pessoas que soubessem de opções e a gente não tem. Da onde a gente vai tirar? Não tem. Às vezes vai ser as pessoas que vão aprender com a gente. É o que a gente faz. A gente ensina e aí a gente acaba tendo uma relação legal com as pessoas que a gente ensina e essas pessoas acabam trabalhando com a gente. Mas tirando as pessoas que a gente educa, não tem. Então, assim, pessoas qualificadas que entendem de coisas, sabem fazer coisas, é escasso. Porque as pessoas não estão focadas em ser útil. Ela quer fazer a escola porque falaram que é o certo, fazer uma faculdade, mas a faculdade não ensina nada, e ela termina e fala, agora eu quero ganhar. Não, mas o que você sabe fazer? Pô, tem um monte de ruas, buracos. Tá tudo bem que isso o governo proíbe, né? Você não pode tampar um buraco que a prefeitura vai te multar. Né? Eles vão te multar até, se você resolve um problema. Não sabia disso não. Eu não sei se eles voltam a colocar eu não sei se eles buraqueiam de novo a rua, mas eles te multam. É verdade, procura na internet, já teve vários casos do pessoal pegar a iniciativa de fazer o trabalho que a prefeitura ou o governo não fez. O governo vai lá e pune a pessoa. Que doideira, cara. É monopólio, cara. Você tem que fazer uma licitação, né? Ganhar aí uns 20, 30% aí em cima e coisa do tipo. Se eles não ganham na licitação, tem que multar. Porque eles ganham do mesmo jeito. Tem que ganhar de outra forma. Exatamente, faz todo sentido. Então, infelizmente, existe isso no Brasil. Uma das coisas que o Brasil é atrasado é isso. O governo impede as coisas. Por exemplo, não tem arranha-céu. Por que não tem arranha-céu aqui? Tem limite de altura, né? Tem uma regra que é o seguinte, se você, dependendo do tamanho do prédio que você fizer, você tem que ter um terreno proporcional. Então, se eu fosse fazer um Burj, é o Burj Khalifa, né? Se eu fosse fazer um Burj Khalifa aqui em São Paulo, você ia ter que pegar um terreno gigante pra construir pra cima, entendeu? Mas não tem um limite de altura por causa do aeroporto ou não tem nada a ver? Pode ter também, mas eu vi que tem essa regra também. Vamos supor que você tá numa área onde não pega a rota do aeroporto. Lá, a gente tem essa regra que quanto maior o prédio, maior o terreno. Aí chega um ponto que inviabiliza. Como é que você constrói o maior prédio do mundo? Você vai ter que ter um pedaço de terra tão grande que dá pra plantar soja lá. Entendeu? Caramba. Não faz sentido. A gente tem muita regra que não faz sentido. O centro de São Paulo. Tem um monte de lei que você não pode, sei lá, reformar lá os prédios a menos que você tenha uma autorização. A autorização nunca vem, os donos vão lá e deixam o imóvel vazio, porque não dá pra fazer nada, fica não tem abandonado. Valor. Aí vai lá, o pessoal invade, toma o prédio e vira... Hoje, o centro de São Paulo parece Walking Dead. Parecia um monte de gente, usuário de crack, lá andando para um lado para o outro, e dá um caos. Lá podia ser igual, sei lá, um lugar da Europa. Um monte de vários lugares antigos. Mas iniciativa privada para poder investir, atrair tudo. Ela é travada, ela não deixa, o governo não deixa a iniciativa privada atuar ali de um jeito que seja um lugar bacana. Então assim, mas voltando, não esquecer as dificuldades que tem no nosso país. Nosso país sempre tem dificuldade, mas tem na solução. Onde tem dificuldade, tem oportunidade. Tem oportunidade. Né? Se fosse tudo fácil, alguém tinha resolvido e essa galera que resolveu ia estar muito rica. Então, você tem que achar o que tá errado na sua área, às vezes a pessoa é médica. Pô, dentro da área dela tem um monte de problema. Pô, em direito, o cara é engenheiro, o cara é um pedreiro, o cara, ele pode ser qualquer coisa. Existe muita coisa que não funciona. Se você der um jeito de resolver, faz isso do jeito organizado, é um negócio que você criou e você vai ganhar dinheiro. Os bancos digitais é um exemplo disso, né? Tem Exatamente. Uma burocratização nos bancos tradicionais bizarra. E aí os bancos digitais vieram para isso, para você não ter que passar por uma catraca e ficar apitando, para você não precisar ir ao banco resolver algum problema, você conseguir resolver da sua casa. Exatamente. Veio com isso e tá aí, né? Só crescendo. Tá aí, o Davi Vélez recebeu 800 milhões aí de distribuição de lucros, mas ele fez o Nubank. Que foi uma solução. É exatamente esse raciocínio. O que não tá funcionando direito poderia funcionar melhor? Vamos resolver? Vamos juntar aqui? Ah, não tenho dinheiro. Beleza, mas você tem competência? Se você tiver, vamos organizar.
entra em contato com outras pessoas que E às elas vezes vão não precisa ter competência, tem que ter vontade, né? Porque aí você corre atrás pra Acha arrumar a pessoa que tem competência, entendeu? Acha a competência. pessoa que tem, você vai dar um jeito. Eu tava falando disso com uma moça que eu trabalho, que também trabalha com várias empresas, empreendedores e tal, e ela falando que a mentalidade, na maioria das pessoas, é focada no problema. Então a pessoa fica, meu Deus, por que isso está acontecendo? Olha esse problema, olha isso daqui que está acontecendo. E a cabeça das pessoas que conseguem crescer ali de forma exponencial é focado na solução. Então fala, pô, isso aqui é um problema? Qual que é a solução? Como é que a gente pode resolver isso? E aí as ideias vão surgindo, e é justamente isso que a gente falou. Quando você resolve um problema, você cria valor. Se você cria valor, você acaba crescendo Você junto enriquece. também, né? Isso é treinável, né? Porque se a maioria das pessoas tendem a focar no problema, putz, para cada problema, lista 5 soluções, 3 soluções. Exatamente, já fez metade do trabalho, você achou o problema. Agora, e a solução? Vamos pensar nisso também. Mas acho que tem a questão um pouco cultural. O Estado brasileiro sempre foi muito grande ao ponto de sempre tirar o incentivo das pessoas a resolverem as coisas. E as pessoas acostumaram com isso. Existe um Estado que vai resolver, vamos focar na política. Que aí o político vai resolver, né? Terceiriza a responsabilidade. E aí agora que talvez o Estado tá um pouco mais controlado, vamos resolver. Então beleza, agora já não é assim, muita coisa para ser resolvido. Chegou o quinto andar, fez uma solução completa para facilitar locação de imóveis, compra de imóveis em São Paulo, no Brasil, e já vale uma fortuna e simplesmente facilita. Você não precisa de fiador, você assina pelo aplicativo. Antigamente era toda aquela burocracia, era muito chato você alugar, tem que arrumar alguém para trazer um fiador. O quinto andar, na realidade, ele cobra mais caro, mas ele faz tudo ser tão fácil que muita gente usa. Vale a pena, né? Vale a pena pagar o preço. E era uma startup, começou pequenininha e hoje eu acho que já tá com uns 3 mil funcionários. Nossa. Ou gigante. quase. Eu Se eu não vi que estiver o pessoal tá passando falando que informação já errada. vale coisa de bi, já vale coisa de bilhões. Então assim, a gente tá dando esses exemplos exagerados, de coisa muito grande, mas todo mundo começa pequeno. A pessoa tem que tentar resolver coisas pequenas do lugar onde ela vive ou da área de atuação dela. Eu vejo isso. Porque o que eu faço? Eu só resolvo coisas da minha área de atuação. E é uma área super de nicho, super pequena. As pessoas têm que ver a área dela. Se ela quiser empreender, ela tem que ver o que tem de problema na área dela e ver o que dá pra resolver. E dá pra resolver muita coisa. Dá pra resolver muita coisa. Só ver o que você tá puto. Pronto, você vai resolver isso. Basta você resolver uma coisa. Exatamente. Basta resolver uma coisa. Uma coisa.